Mais um ano se passou e eu ainda não sou membro de igreja nenhuma, né? Eu quero falar um pouco a respeito disso para que as pessoas possam entender que às vezes alguns consideram desigrejados, né? Como tem alguns pastores que estão dizendo que existe pessoas desigrejadas e existe mesmo. Só que eu não me considero desigrejado, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e eu faço tudo para que eu dê lugar para o Espírito Santo. Mas essa questão de não fazer parte de uma igreja, isso é muito sério, porque eu vou pegar as cartas do apóstolo Paulo, onde que eu sempre dedico a minha vida e procuro fazer aquilo que o apóstolo Paulo fez. E ele diz assim: imita Cristo como eu imito, no capítulo 11 de 1 Coríntios, ou melhor, no capítulo 11, verso 1, ele diz: imita o Senhor Jesus como eu imito. E para justificar a minha ausência de não ser membro de alguma igreja nesse momento, eu vou pegar esse mesmo capítulo 11, versículo 17, que está na parte B ou C, que diz assim: as suas reuniões fazem mais mal do que bem. E eu quero deixar o meu protesto aqui. A última igreja que eu era membro dela, principalmente nas quartas-feiras, eu ouvi umas mensagens ou alguns estudos que não batiam com a Bíblia. Então esse foi a causa de eu pedir para que tirasse o meu nome de membro da igreja. Então eu quero usar também o mesmo carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. Eu vou repetir o que Paulo repetiu sem hipocrisia, que ele diz assim: a minha consciência está limpa, mas isso não quer dizer que eu sou de fato inocente. Então são essas palavras reais que eu estou dizendo. E essa questão dos desigrejados, isso é muito preocupante, porque quem que eu vi primeiro falando a respeito dos desigrejados é o pastor Paulo Júnior. Eu tenho muito respeito por ele, da maneira que ele prega. Não sei como ele vive, eu não conheço, mas eu já ouvi alguns pastores aqui de Governador Valadares, que eu chamei eles de fracassados ou adormecidos, que fala de desigrejados. Eu falo com toda convicção: existem pessoas desigrejadas, como eles dizem, existem pessoas caídas e existem pessoas desviadas. A verdade é que se comparando o que eles falam de desigrejados, que desigrejados são pessoas convertidas que não têm uma igreja. Mas eu acredito que existe pessoas caídas dentro das igrejas, mais que desigrejados, segundo eles. Eu quero deixar um versículo aqui, alguns versículos, um alerta para você que é líder, para você que é chamado de pastor. Que pastor para mim é todo aquele que apacenta, não importa o que ele fez ou o que deixa de fazer, se é teólogo, se não é, se é batizado do Espírito Santo, como alguns falsos dizem. Eu quero deixar uma parte que está escrito lá em Mateus capítulo 18, do verso 6 até o 10, que diz assim: é inevitável que não haja escândalo, mas ai daquele que vê o escândalo, e ai daquele que faz que um dos pequeninos desviam. Então, líderes, pastores, vocês têm chamado as pessoas de desigrejados. Vocês devem perguntar para vocês mesmos: será que as pessoas não estão desigrejadas? Será que não são por nossa causa? É uma pergunta que vocês deveriam perguntar, que eu pergunto para mim mesmo. Quando eu pedi para ausentar dessa igreja que eu era membro, eu cheguei para algumas pessoas e perguntei os ensinamentos desse líder e como é que é os ensinamentos dele. Alguns não têm coragem de falar, eles ficam em cima do muro, mas responde: não é aquilo. Mas eu, como não tenho medo da verdade, eu siga as regras da Bíblia, como se encontra no Salmo 40, no verso 4, que diz assim: bem-aventurado o homem que põe a confiança no Senhor e que não respeita os soberbos, nem os que desviam pela mentira. Então eu estou desigrejado, segundo alguns adormecidos aqui em GV, mas a minha consciência está limpa. Eu vou falar o que Paulo falou, mas isso não quer dizer que eu sou inocente.
Porque eu conheço a natureza humana e sei que o primeiro homem jogou a culpa na mulher, que é Adão. Quando Deus repreendeu, ele disse: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. E quando Deus vai dar um corretivo em Eva, ela diz: Senhor, a cobra, Satanás me enganou. Então eu não estou colocando a culpa em ninguém, só que é claro que eu não vou ficar num templo onde as pessoas reúnem para dar leite para as pessoas. Quem precisa de leite é criança. Adulto alimenta de comida sólida. Mas eu aviso para você, examina Mateus 18, do versículo 6 até o 10 e vê se muitas pessoas não estão desigrejadas senão por suas causas, líderes. Porque eu não sou o dono da verdade, o dono da verdade é o Senhor Jesus. Mas eu examino as Escrituras para mim ter discernimento, como a Bíblia diz, para que nós tenhamos discernimento para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, existe mais caídos dentro das igrejas do que desigrejados. E é uma verdade.